Olá pessoal, vamos fazer uma passagem rápida de como será o nosso curso de Matemática Financeira para concursos públicos. Um curso para concurso público, ele se difere muito de um curso dado numa faculdade, pelo fato de não podermos usar uma calculadora ou até mesmo uma planilha Excel. Portanto, nosso curso vai ser muito mais interpretativo e, evidentemente, o uso de uma calculadora não vai ser possível. Nosso curso de Matemática Financeira será dividido em 10 itens. O primeiro item são os índices proporcionais. Os índices proporcionais constituem uma ferramenta fundamental para a matemática financeira por evitar a memorização de uma série de fórmulas e dar sentido para uma série de operações que são feitas. Depois disso, veremos a variação do capital no tempo, a ideia de juros. E dentro desse item, o capital no tempo, veremos o princípio fundamental da matemática financeira, que é a equivalência de capitais. Veremos também qual é a ideia de fluxo de caixa. Dentro do fluxo de caixa, veremos o que é o valor presente líquido de um fluxo de caixa, o que é uma taxa de atratividade para o investimento, o que é a taxa interna de retorno para o investimento, para a análise de alternativas de investimento. Veremos também taxas equivalentes. Evidentemente que para o cálculo de taxas equivalentes seria necessário o uso de calculadoras específicas. Por isso mesmo que nesse capítulo de taxas equivalentes daremos mais ênfase ao conceito do que o cálculo em si. Veremos também séries de capitais, que pode ser chamada também de rendas. As séries de capitais são fluxos de caixas especiais, compostos apenas por pagamentos ou recebimentos. E são pré-requisitos essenciais para o item seguinte, que são os financiamentos. Dentro da ideia de financiamentos, veremos o sistema de amortização constante e o sistema de amortização francês, normalmente muito cobrados em concursos públicos. Veremos também a taxa proporcional. As taxas proporcionais são proporcionais ao tempo e nós veremos o seu contraponto com a taxa de juros compostos. As taxas proporcionais, dentro do capítulo de taxas proporcionais, veremos a convenção linear e taxas efetivas e taxas nominais. Veremos também a capitalização simples, ou juros simples, quando não se permite a cobrança de juros sobre juros. Veremos também descontos, e nesse aspecto de descontos, temos que considerar os descontos dentro do regime de juros compostos e dentro do regime de juros simples. E em cada um desses regimes, nós temos o desconto comercial e o desconto racional. Veremos as 4 modalidades, os 4 critérios de descontos, sendo dentro de um mesmo capítulo, para que possamos fazer uma distinção exata de cada um deles. E, finalmente, veremos a taxa real. A taxa real é aquela que reflete realmente o custo de dinheiro, o custo de um capital colocado à disposição do tomador. Um bom curso para vocês. Nessa unidade, veremos a ideia de números índices. Índices constituem um instrumento fundamental para a matemática financeira. Números índices são sequências de números proporcionais a uma sequência de medidas. Vejamos concretamente. 3 medidas A, B e C de valores 200, 300 e 500. Escolhendo uma constante arbitrária, por exemplo, 100, vamos dividir A, B e C por 100. Obtemos a trinca 2, 3, 5. Essa trinca de números 2, 3, 5 é proporcional às medidas A, B e C. São números índices proporcionais das medidas A, B e C e indica proporcionalmente as medidas A, B e C. Por outro lado, se dividirmos A, B e C por 50, obtemos uma outra sequência 4, 6 e 10. A sequência 4, 6 e 10 também é uma sequência de índices proporcionais às medidas A, B e C. A sequência 4, 6 e 10 é uma sequência equivalente à sequência 2, 3 e 5. Ambas estabelecem a relação proporcionalmente entre as medidas A, B e C. Os principais índices são os índices unitários e percentuais. Os índices unitários é quando o divisor é uma das medidas, ela é tomada como referência, como base. Concretamente, vejamos as medidas A igual a 500 e B igual a 400. Tomando a medida A como base, vamos dividir tanto A quanto B pela medida base A, 500.
500 dividido por 500 é 1, portanto, o índice da medida A é 1. Dividindo B, 400, também por 500, obtemos 0,80. 0,80 é o índice da medida B. Nesse caso, dizemos que B é o índice unitário em relação a A. 0,80 é o índice unitário de B em relação a A. Indica que, para cada unidade da base A, temos 0,80 de B. Portanto, B é 0,80 por unidade de A. Multiplicando os índices unitários por 100, obtemos o índice 100 para a medida A e o índice 80 para a medida B. Nesse caso, o 80 é o índice percentual de B em relação a A. Indica que B é 80% da medida A. Vejamos agora a medida A igual a 400 e a medida B igual a 500. Tomando a medida A agora 400 como base, vamos dividir tanto A quanto B por 400. 400 dividido por 400, obtemos o índice 1 para a base A. Dividindo B igual a 500 por 400, obtemos 1,25, que é o índice de B. Nesse caso, podemos dizer, então, que B tem um índice 1,25, indica que é 1,25 por unidade de A. O índice B, 1,25, é o índice unitário de B em relação a A. Um índice unitário estabelece a relação entre a medida e uma unidade da medida A, da medida tomada como base. B é 1,25 por unidade de A. Multiplicando os índices por 100, obtemos o índice percentual 100 para A e o índice percentual 125 para B. Dizemos que o percentual de B em relação a A é 125, ou B é 125% de A. Um índice unitário indica a variação percentual de uma medida em relação à base. Vejamos uma situação com as medidas A e B e os índices unitários 1 para a base A e 1,65 para a medida B. O índice 1,65 indica que B é 1,65 por unidade de A. Percentualmente, temos o índice 100 para a base A e o índice 165 para B. Nesse caso, então, dizemos que B é 165% de A. Ou quando a medida A é 1, o índice 1 e B é 1,65, podemos dizer que houve uma variação unitária de 0,65 de A para B. E uma variação percentual de 65 da medida A para a medida B. Portanto, o índice 1,65 da medida B indica que de A para B houve um acréscimo percentual de 65%. Mais ainda, o índice 1,65 de B indica que B é 1,65 vezes A. Isso significa que, ao multiplicarmos o A por 1,65 para obtermos B, estamos acrescentando à base um percentual 65%. Existe, portanto, uma correspondência entre o índice unitário 1,65, que podemos chamar de fator, porque multiplica a base A, e o acréscimo percentual de 65%.